Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo. Tudo bom, pessoal, com todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos em mais uma videoaula. E hoje nós estamos aqui, então, na nossa quarta aula. Eu vou passar para vocês aí diversas instruções, diversas dicas, macetes, né? Até mesmo aí alguns segredos relacionados aí ao uso do programa AutoCAD, né? Relacionado ao manuseio, alguns comandos de visualização também. Então é o nosso pontapé inicial para você começar a entender, né, o mecanismo aí de como se utilizar esta ferramenta. Mais um pouquinho para o final dessa mesma aula, dessa mesma aula, eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz para salvar os arquivos, como que são aí as extensões dos arquivos, e vou exemplificar para vocês também como que é o nosso sistema de salvar aqui dentro das pastas temas, né? E como que você vai aí também extrair os arquivos e baixar para o seu computador, tá bom? Aí já no próxima aula, o nosso próximo encontro será relacionado ao vídeo que é o nosso primeiro exercício para o certificado, então cairão assuntos relacionados ao que a gente viu desde a aula 1 até a nossa aula de número 4, tá bom? Basicamente ali relacionado à interface, algumas partes da interface, e também possivelmente eu devo fazer algum desenho aí juntamente com vocês e vou pedir para que vocês entreguem também esse desenho para mim, tá bom? Pode ficar tranquilo, né, e tranquila também, que no próximo vídeo eu vou explicar em detalhes como que vocês vão fazer a solicitação do certificado, todo o processo ali de requerimento, tudo direitinho, pode ficar tranquilo, tá bom? São 10 vídeos explicativos, como eu comentei. Cada um desses vídeos pode ser que tenha um, ou pode ser que tenham 2 ou 3, né, até 4 exercícios por vídeo, tá bom? E aí vocês vão aprender direitinho como salvar nas pastas, como deixar ali tudo direitinho. E depois, no momento que você fizer a solicitação, fazer o envio desses arquivos para que eu possa analisar, né, para ver se você está aí realmente aprendendo tudo direitinho, está focado nos seus estudos de AutoCAD. E aí, posteriormente, lá no finalzinho, no último envio, você fazer a solicitação e aí receber o seu certificado oficial da Autodesk, tá bom? O certificado emitido pela própria fabricante, né, pela própria empresa que desenvolve o software. Muito bom, pessoal, é o seguinte, na aula passada eu comentei com vocês algumas partes aqui do programa relacionado aí à interface, né? Como eu havia até feito um comentário com vocês, muitas coisas da interface não daria para eu passar simplesmente em 2 aulas, dada aí a grande, né, quantidade de páginas, de comandos, de partes onde temos que fazer as configurações. Então, no decorrer das aulas, durante o curso, né, eu comentei com vocês que eu iria passando mais algumas outras coisas, tá bom? Então, a interface a gente vai ver muito e é um assunto que a gente, né, vai estar sempre vendo aí durante todas as aulas, tá bom? Bom, é o seguinte, para você que está começando com o AutoCAD, você deve estar aí pensando, professor, mas e aí, como é que funciona o programa? Como que a gente faz o uso dele adequadamente? Então é justamente nessa aula que eu vou mostrando para vocês. Primeiramente, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios práticos para vocês já irem começando a entender como é que se trabalha com o programa. Como que a gente usa para fazer uma linha, como que a gente usa para fazer um determinado comando, tá bom? Então é super importante que você entenda desde o começo agora, tá? A finalidade, como eu comentei lá na primeira aula, é que ao final do curso você esteja aí 100% apto a desenhar, a projetar aqui dentro do programa e usar o programa adequadamente, tá? Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para que vocês liguem aí o AutoCAD de vocês, deixem o programa já assim aberto, tá? Eu estou aqui com o desenho 1, então automaticamente quando você clicar lá no botão novo, na página de boas-vindas, você já vai estar aqui também nesta mesma tela. Caso aí a interface do seu programa esteja um pouquinho diferente da minha, não se preocupe em um primeiro momento. Algumas pessoas, até alguns alunos, às vezes mandam alguns e-mails para mim falando assim, professor, o meu AutoCAD aqui está um pouco diferente do senhor. Não está aparecendo aqui no canto, por exemplo, ó, essas ferramentas aqui, elas não estão aparecendo. Eu tenho a sensação que os painéis aqui que eu tenho no meu AutoCAD é um pouco maior, ou os ícones são maiores ou menores. Isso acontece, pessoal, pelo seguinte fato.
não é que há diferença entre os programas, mas há diferença entre a resolução do seu monitor, do seu computador. Então é assim, aqui eu estou utilizando um monitor razoavelmente grande, ou seja, a resolução do monitor que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é Full HD, é de 1920 por 1080p, que nós chamamos, tá? Então uma resolução grande. Então assim, se você liga o AutoCAD, por exemplo, em um notebook um pouquinho menor, um tablet, né, ou até mesmo um computador de mesa, mas o monitor ele tem uma resolução um pouco mais baixa, automaticamente o AutoCAD faz uma compensação para que todas as ferramentas fiquem visíveis aí no seu monitor. As que ele não conseguir ficar visível, o que ele faz? Ele encaixota aqui, ele deixa os painéis eles mais simplificados, tá bom? Então não é defeito aí, não é que tem diferença entre os programas, tá? Na verdade, é porque se eu diminuir o tamanho do meu monitor, automaticamente ele vai meio que encaixotando as ferramentas para que caiba aí na tela, tá? Outro detalhe também, que eu até não mostrei para vocês, mas já vou mostrar, é que é o seguinte, aqui, ó, tá vendo aqui onde nós temos as ribbons, os menus, bem aqui no canto, ó, tá vendo que tem uma setinha? Se você clicar nessa setinha, olha só o que acontece então. Os painéis, ó, eles ficam todos resumidos, né, ou ficam mais achatadinhos, ó. E aí você só vai conseguir ver eles ao passar o mouse, ó, e você deixar o mouse sobre ele, aí você consegue ver as outras ferramentas, ó. Mas são exatamente os mesmos painéis que a gente tem lá normalmente. Se você der mais um clique, eles vão ficar mais reduzidos ainda, no formato praticamente de botões, ó. Então você tem aqui, ó, o painel desenhar, ó, modificar, a anotação, tá vendo, ó? Isso daqui é interessante para algumas pessoas, alguns usuários que precisam, por exemplo, de um espaço maior de desenho, né? Ter aí uma área mais ampla, de repente para ver o projeto com mais, né? Ter mais uma amplitude realmente do que precisa ver no projeto, tá? E se você clicar mais uma vez, eles praticamente desaparecem, ó, não tem nenhum painel. Aí como que eu vou trabalhar, professor, sem painel? Aí no caso, você pode usar esses menus que estão aqui em cima, ó. As ferramentas estão aqui em cima, tá? E se você souber, obviamente, todos os atalhos, praticamente você pode usar através das teclas de atalho. Eles vão estar mais aqui ativos, tá? Se você quiser que volte todos os painéis, você vai dar mais um clique aqui, aí eles voltam ao padrão da ribbon original, tá bom? Eu super aconselho que vocês deixem assim, dessa forma, que é aí exatamente o padrão que eu estarei utilizando aqui durante as aulas, tá bom? E então é o seguinte, falando então sobre essa questão, a gente vai entender um pouquinho agora sobre o manuseio, tá, do programa. Não se preocupe então se sua tela ela é um pouco maior, um pouco menor, tá? Com essa questão aí relacionada ao que você está vendo ali da ribbon, tá? O AutoCAD, pessoal, então ele funciona assim. Ele é um programa de desenho. Como eu comentei com vocês, tudo que você tem que desenhar tem que ser feito aqui no espaço do modelo, tá? Então a gente desenha literalmente aqui, ó, tá? E ele possui um sistema muito que vocês vão ouvir falar bastante relacionado ao uso de camadas. Para quem está usando a versão em inglês, se chama Layers, tá? Vocês vão observar então, logo aqui de imediato, que nós temos então esse painel aqui, ó, camadas ou layers. O que acontece? Ó, se você clicar aqui ó, nesse botão, propriedades da camada, você vai clicar aqui e vai aparecer uma janela, onde vem por padrão, observem aqui que está marcado com esse verdinho, que é o tick mark, está selecionado a camada chamada 0, tá? Então, a gente desenha primeiramente com essa camada 0. Aí, se você vir aqui, ó, nesse solzinho, tá vendo que tem um solzinho? Ali significa criar uma nova camada. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, nova camada, e observem que ela já fica, então, marcada para você substituir o nome. Se você, por acidente, clicar aqui fora, não tem problema. Dá 2 cliques aqui dentro, aqui, ó, acho que 2 cliques não dá certo. Tem que vir com o botão direito e renomear camada. Isso, eu pensei que dava com 2 cliques. Bom, aí você vai renomear e nós vamos colocar o nome, por exemplo, dela de linha de desenho, tá? E aí você pode clicar fora. Eu clico aqui, ó, para que ela fique marcada, tá? Com 2 cliques, então ela vai ficar marcada como a minha camada de uso. E aqui eu tenho outras ferramentas que a gente vai ver bastante, eu vou explicando para vocês aí na sequência do curso. Eu só vou pedir de momento que vocês coloquem ela com a cor amarela. Clica aqui no quadradinho onde está a palavra branco e muda aqui, ó, para a cor indexada 2, tá? Então a nossa camada de uso vai ser essa camada aqui, ó,
de linha amarela, tá? Então, o que acontece? Eu vou clicar aqui em fechar a janela. O que acontece? A partir desse momento, todos os comandos que eu fizer, ó, por exemplo, o comando linha, ele já vai fazer a linha com a cor amarela, tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá bom? E aí, o que acontece? O AutoCAD, ele trabalha então com esse sistema de camadas. O raciocínio lógico que você tem que entender logo de começo é assim. Por exemplo, se eu vou desenhar uma casa, uma planta de uma casa, todas as linhas que compõem, por exemplo, a alvenaria, eu faço com uma camada chamada alvenaria. Se eu vou fazer, por exemplo, as portas, aí eu crio uma camada ou uma layer chamada portas. Se eu vou fazer, por exemplo, um piso, aí eu crio uma camada chamada pisos. E assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento, ó, vou clicar aqui no seletor, que nós só temos duas camadas. Mas vai chegar um momento que nós teremos aqui, ó, dentro do nosso documento, centenas de camadas. Camada para desenhar muro, camada para desenhar cadeira, camada para desenhar um relógio, para desenhar um televisor. Isso é extremamente importante, pessoal, porque mantém uma organização no seu desenho. Por quê? Porque futuramente, por exemplo, se você quiser ocultar, por exemplo, um jogo de sofá, e se você fez as camadas do sofá junto com a camada de alvenaria, na hora que você ocultar o sofá, todas as alvenarias também vão ficar ocultas. Você tem ferramentas para bloquear, você tem ferramentas para congelar as camadas, e assim sucessivamente. Então, tudo que você vai desenhar no AutoCAD tem que ser feito na sua respectiva camada ou na sua respectiva layer. Isso é uma regra que eu sempre ensino para os alunos em todos os cursos, porque isso faz com que você mantenha uma organização no seu projeto. Legal? A segunda regra para você, né, ou por que você deve usar as camadas, é porque as camadas elas têm também a condição de você estipular qual que é o estilo da linha, se aquela linha vai ser tracejada, se ela vai ser traço ponto, tá? E você consegue também colocar a espessura de linha, se aquela linha vai ser mais grossa, mais fina ou média. Isso é extremamente importante, pessoal, porque nos desenhos técnicos em geral, seja uma planta baixa, seja um desenho de peça mecânica, existem diferenças entre espessuras de linha, tá bom? O que é uma representação de linha em um corte não é a mesma linha de uma representação, por exemplo, de uma cota ou de uma outra anotação. Então, durante nosso processo do nosso desenho, nós iremos fazer ali diversos desenhos e cada parte do desenho terá então aí as suas respectivas camadas, tá? E isso é extremamente importante, você ter essa característica, esse costume de fazer tudo em camada, justamente, como eu comentei, primeiramente para manter a organização do projeto e em um segundo momento para você ter essa separação de espessuras e estilos de linhas. Isso é extremamente importante porque no final do processo você vai precisar o quê? Imprimir, né? Você vai precisar transformar esse desenho seu que está aqui em algo palpável, algo que vai ser impresso em um papel, não é verdade? E lá no papel então tem que estar já com as linhas já tudo certinho, com estilo, com cores, com espessuras e tudo mais. Tudo bem? Vai ter uma aula específica sobre camadas aí, layers, depois eu vou explicando para vocês. Mas no decorrer, vocês vão ver que no decorrer do curso, todo desenho, né, todos os desenhos que a gente vir a fazer, a gente já vai ter esse engajamento aí em fazer, né, esse costume em fazer o desenho já em camadas, tudo separadinho, tá? Muito bom. Aí, pessoal, eu vou pedir então para que vocês entendam primeiramente alguns comandos de visualização, tá? Você tendo o controle dos comandos de visualização, você já consegue depois, na sequência, ter o conceito para você começar a desenhar. Quais são os comandos de visualização, pessoal? São basicamente 3. Tá? Existem outros, mas eu vou explicar principalmente os 3. Que é o primeiro, o zoom, tá bom? Depois você tem o pan, que é a abreviação de panorâmica, e depois você tem o orbitar. O orbitar eu mostrei para vocês até acho que na aula passada, quando a gente tombou aqui a ViewCube, que ele faz com que você gire o plano, você dê uma volta em volta do desenho. Aqui no nosso curso a gente vai usar muito pouco. Agora, o comando pan e o comando zoom nós vamos usar com grande frequência. E são dois comandos que você tem que saber automaticamente. O seu cérebro já tem que interpretar o uso dessas duas ferramentas, o zoom e o pan,
porque a gente vai usar o tempo todo. Existe aí um quarto comando, que é o rebobinar, que eu também quase não uso, nem vou comentar muito com vocês. Esses comandos, eles estão localizados aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde tem essa mãozinha é o pan. Onde nós temos esse xizinho com uma luneta aqui, ó, com uma lupa, aliás, é um comando zoom. E aqui você tem o orbitar, que é aquele que eu comentei com vocês no 3D. E esse aqui, ó, que é o show motion, que na verdade é o rebobinar. Tá? Então é assim, ó, o que acontece? Quando você abre o seu AutoCAD, você tem então essas linhas aí, ó, esses quadriculados na tela. Você tem aqui, ó, o eixo Y e o X, que eu comentei com vocês. E para que você possa mover esse plano, na verdade você não estará movendo o desenho, você estará movendo o plano que está lá embaixo. Para você fazer isso, você tem que clicar aqui na mãozinha. Observem que então o seu cursor vai passar a ser uma mãozinha. É uma mão ali pretinha, né, com contorno branco. Se você clicar no botão aí esquerdo do seu mouse, ela vai fechar, ó. Ó, ela abre e fecha, tá vendo? Quando ela está fechada e você segura o botão, então você tem a condição, ó, de mover o plano para onde você quer, ó. Isso é extremamente importante porque você vai ter que estar vendo partes do seu projeto. Então o projeto às vezes é muito grande. Ah, você quer ir lá ver uma parte do banheiro. Ah, não, quero ver a fachada. Então você tem que ficar assim, ó, clicando bem rapidinho para ir para onde você quer. Ok? Para desfazer o comando, vocês vão apertar a tecla ESC. Tá bom? A tecla ESC é uma tecla que está aí no seu teclado, lá no canto superior esquerdo. Apertou o ESC, volta para o comando de seleção, tá? O cursor normal. E aqui do lado nós temos o zoom. O zoom, pessoal, se você clicar aqui, ó, bem na parte de baixo, tem uma setinha, você tem vários tipos aqui, ó, de zoom. Tem o zoom estendido, zoom em janela, zoom interior, zoom em tempo real. Tem um monte de tipo de zoom. Cada um tem uma funcionalidade importante. Precisa deles, pessoal, agora? Não. Eu nem vou mostrar agora para vocês, porque praticamente isso daqui é perfumaria, tá? Futuramente, quando você estiver bastante ágil com o programa AutoCAD, aí você pode vir aqui depois, tira um tempinho e você mesmo vai ver para que serve cada um deles. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, ó, eu vou desenhar aqui um retângulo, vou pegar aqui o comando, e aí no espaço, eu vou clicar e vou abrir, ó, estou levando o mouse esquerda, direita, um pouquinho para cima e vou clicar aqui. Então, tenho lá, ó, um retângulo. Esse comando aqui, ó, o pan e o zoom, pessoal, eles já estão aí no seu mouse. Então, não precisa você vir aqui no comando e pegar o comando. Porque se você afundar o scroll do mouse, ó, se você, essa rodinha que tem no seu mouse, se você afundar ela e deixar o botão clicado, automaticamente, ó, a mãozinha já está fechada. Então, se você segurar e pôr o mouse para o lado, ó, você já tem o pan rapidinho. E o zoom, basta você rolar o scroll do mouse para trás, você estará afastando do desenho. Se você rolar o scroll do mouse para frente, você está aproximando do desenho. Olha que legal. Então, pessoal, esses dois, eles já estão no seu mouse. E eu super recomendo, pessoal, assim, você que quer fazer projeto no AutoCAD, você que quer desenvolver aí bastante trabalhos, compre um mousepad, esses mouse de computador de mesa, mesmo que você tenha um notebook. Você fala assim, ah, professor, mas eu já sou acostumado a usar aquele mouse que já vem no notebook, né? Aquele que é com a pontinha do dedo. Pessoal, por experiência própria, eu super recomendo. Mesmo que você saiba trabalhar com ele direitinho, aqui no AutoCAD fica quase inviável você trabalhar com ele, tá bom? Então, se você tiver aí uma reservinha, compre depois um bom mouse para você trabalhar e o mouse sempre na mão direita. Vocês já vão entender o porquê, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Porque você usando o mouse e aliado com o scroll, olha só, você já tem então o zoom rapidinho, ó, para frente e para trás, tá vendo, ó? E o pan. Então isso é importantíssimo, pessoal. No nosso caso, o orbitar não tem interesse, porque a gente não vai estar vendo o desenho em 3D. Tá? O orbitar é você segurar o Shift e afundar para transformar no pan. Então, ao invés de aparecer o pan com o Shift apertado, você tem o orbitar, ó. Ó, olha só. Tá? Clicou aqui em superior, volta ao original e em estrutura de arame.
E o rebobinar, pessoal, na verdade, ele faz com que você veja situações que você tinha feito anteriormente. Ou, vamos dizer assim, um histórico do que você fez, tá? Inclusive, ele nem aparece aqui, ó. Aqui de imediato, porque possivelmente eu não fiz nenhuma alteração significativa no desenho, tá? E um pouquinho mais aqui acima, nós temos essa aqui, ó, que é o círculo de navegação completa, que quando você clica, ao lado do seu cursor, já vai estar aqui disponível para você, ó, o comando zoom, vai estar o órbita, o pan e o rebobinar. Eu, particularmente, não uso isso daqui. Se você depois quiser praticar e utilizar, fica ao seu critério. Mas eu realmente uso muito pouco, tá bom? Porque eu já tenho esse costume, eu vou clicar aqui no xizinho, de usar o pan afundando o scroll do mouse e o zoom rolando o scroll do mouse. Tudo bem, pessoal? Pratiquem isso, peguem o costume de usar essas duas ferramentas. Agora, só uma dica importante relacionada ao zoom, pessoal, é o seguinte. Olha só, eu estou com o cursor aqui e, por exemplo, eu quero ver esse cantinho superior do meu retângulo aqui, ó, superior direito. Eu quero ver esse canto. Como é que eu faço para ver ele no zoom? Eu levo o cursor até lá, com o meu cursor em cima do local que eu quero, aí eu rolo o scroll do mouse para frente, ó. Aí o AutoCAD vai mostrar esse canto. Vou afastar. Agora, se eu quero ver esse canto de cá, eu mostro onde eu quero, coloco o cursor em cima e aí eu rolo o scroll do mouse, ó, para frente. Tá bom? Então, se você quiser ver partes específicas do projeto, você coloca o mouse onde você quer, ó, e rola ele para frente. E depois afasta quando necessário, tá? Muito bom. Agora, o desenho, às vezes, pode ser que ele fique assim, ó, bem pequenininho. Quase você não consegue ver, ou às vezes fica perdido lá no canto. E aí você quer ver rapidinho esse desenho, mas você não sabe onde ele está, praticamente. Então, você vai dar 2 cliques no scroll do mouse ou 2 cliques no pan. Tá? Afundar o scroll do mouse rapidinho, assim, ó, 1, 2. Aí, o que o AutoCAD vai fazer? Ele vai pegar todo o desenho que você tem feito aqui no espaço do modelo e vai aproximar com o zoom o mais próximo possível. Vamos ver? Ó, vou dar 2 cliques então no botão, ó, 1, 2. Olha o que aconteceu. Então, ele trouxe o quadrado o mais próximo possível. Se eu afastar aqui um pouquinho e nesse canto de cá, ó, eu fizer um círculo, ó, vou clicar no comando, vou fazer um círculo aqui, tá? E aí eu vou deixar esses dois desenhos aqui. Se eu der 2 cliques no scroll do mouse, você acha ou vocês acreditam que o AutoCAD vai aproximar o quadrado, o retângulo, ou ele vai aproximar o círculo? Na verdade, pessoal, ele vai aproximar os dois ao mesmo tempo. Não vai ficar tão grande o retângulo como ele ficou anteriormente. Por quê? Porque o AutoCAD entende que o quadrado e o círculo fazem parte de um desenho único. Então, ele vai tentar aproximar o máximo possível os dois juntos. Tá bom? Ó, vou clicar, 2 cliques, 1, 2, olha o que aconteceu. Então, tá aqui ó, o retângulo desse lado e desse outro lado está o círculo. Então, ele tentou aproximar aqui o máximo que deu até aqui em cima e o máximo que deu até aqui embaixo. Tudo bem? Agora, se eu vir aqui bem longe do meu retângulo, ó, mais longe possível, e eu fizer um círculo aqui, ó. Aqui, ó, eu e você sabem que aqui tem um retângulo e aqui tem um círculo. Se eu der 2 cliques no scroll do mouse, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai tentar aproximar o máximo possível do círculo e do retângulo, porém ambos continuarão bem pequenos. Por quê? Porque eles estão muito distantes. Ó, vou dar 2 cliques, 1, 2. Olha só, o retângulo está bem aqui pequenininho e o círculo está bem longe lá em cima também. Isso que eu passei para vocês, pessoal, ó, vou selecionar e deletar e vou dar 2 cliques para aproximar só o retângulo. Ó. Isso que eu comentei com vocês parece aí um pouco bobagem, pessoal, mas não é não. Por quê? Porque o AutoCAD ele trabalha com um sistema de escala, que escala significa o quê? Você pegar um objeto grande da vida real e transformar ele em pequeno para que ele seja representado em um papel. Ou às vezes, se ele for menor que o papel, a gente ampliar para que ele caiba nessa folha de papel. A partir do momento que eu faço um desenho aqui no espaço do modelo e esse desenho ele é muito espaçado, ou por acidente eu faço uma linha muito distante do projeto, na hora que eu for levar esse desenho para uma folha de papel, essa característica vai ser levada para lá.
e aí o AutoCAD não vai conseguir representar a escala. Por isso tome bastante cuidado. Às vezes quando a gente está iniciando no AutoCAD é muito comum. Se isso acontecer com você, falar assim, ah meu Deus, eu estou aqui cometendo erros. Não, não se preocupe que isso é muito comum de acontecer. Às vezes você está aqui desenhando e por acidente, sem querer, você vem aqui do outro lado do espaço do modelo e desenha, sei lá, uma linha perdidinha aqui, ó. E aí tudo bem, a linha está lá, só que você está aqui no projeto, ó. Você está aqui todo empolgado, todo feliz, né? E aí você fala assim, ah, eu quero ver meu projeto de perto. Aí você dá 2 cliques no scroll do mouse, ó, 1, 2. Aí você fala, puxa vida, ao invés do projeto aparecer, o projeto desapareceu, ele sumiu. Não, pessoal, porque aconteceu justamente aquilo que eu comentei. Olha quem está perdidinho aqui no cantinho do desenho, ó. O seu projeto vai estar aqui bem pequenininho, minúsculo, e a linha perdida vai estar aqui, ó. E isso dá um trabalhão, pessoal, para corrigir. Eu vou mostrar para vocês como corrigir isso, mas um pouquinho mais para frente, tá bom? A princípio, fique então com essa informação, que se você der 2 cliques no scroll do mouse, e ao invés do desenho aproximar, ele se afastar de você, significa que tem uma linha perdida, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como corrigir isso, porque é importantíssimo depois para configurar as escalas e levar adequadamente o desenho para a folha de papel lá, tá? Muito bom, pessoal. Aqui ó, tem uma ferramenta que ficou aparecendo na barra de comandos, que é os comandos que estão aqui do lado, ó. Ela geralmente fica aparecendo quando você faz o uso dessa ferramenta aqui, tá? Mas depois eu explico para vocês como tirar, e aí não vai precisar dela ali não, tá bom? Pessoal, sabendo desse primeiro conceito do pan e do zoom, você já tem um controle sobre a sua área gráfica, perfeito? Então você já tem condição de manusear para que lado que você quer, tudo direitinho, tá? Pratiquem, por favor, isso, para quando chegar na hora de a gente fazer bastante desenhos, você já esteja aí bastante prático, tá? Muito bem. Agora, pessoal, uma outra funcionalidade, deixa eu fazer aqui um retângulo. Ó, vou fazer um retângulo aqui, nesse cantinho aqui, ó. Então, olha só, a gente tem aqui 2 retângulos. Esse aqui um pouquinho maior e esse um pouco menor. Muito bom. Para eu pegar um objeto que já está desenhado na área gráfica, eu simplesmente venho com o cursor em cima desse objeto e dou um clique. Ó, tá vendo? Ele ficou marcado com esses quadradinhos aqui azuis. Esses aqui se chamam grips. Nós chamamos de grips. Elemento do tipo retângulo, ele é um desenho único. Ele é feito de 4 linhas, mas ele é um desenho único. Eu vou apertar o ESC, vou clicar aqui ó, nesse e esse de dentro fica selecionado. Então é assim, se eu quero pegar esse objeto, por exemplo, esse menor, e eu quero apagar ele ou deletar, eu simplesmente venho aqui, tá? Vamos supor que ele esteja assim um pouquinho longe. Eu venho aqui, ó, ajusto com o pan, aproximo com o zoom e clico em cima dele normalmente com o botão esquerdo do seu mouse. E aí no teclado eu vou na tecla Delete. Ó, aí eu apago. Tudo bem? Tranquilo até aí, né? Para eu voltar com esse desenho na tela, pessoal, eu vou apertar a tecla Ctrl Z, que são exatamente as mesmas ferramentas que a gente tem na grande maioria dos programas do Windows. Se você apertar o Ctrl, que é essa tecla bem no cantinho inferior esquerdo, e a letra Z, você está voltando, ó. Observem que eu cliquei uma vez e ele não apareceu. Por quê? Porque ele deu um Ctrl Z, ele voltou um zoom. Então, cada frame desse zoom, pessoal, ó, se eu mexer no mouse, cada cliquezinho desse que eu dou no zoom, ó, o AutoCAD interpreta como uma volta no histórico. Então, por isso que ele não apareceu o retângulo. Então, você vai apertar o Ctrl e o Z até aparecer ó, o retângulo novamente. Tudo bem? Ó, vou selecionar, vou apagar. Se eu quiser desfazer o que eu fiz, eu aperto o Ctrl Z. Legal? Ah, mas era realmente para eu apagar. Eu queria ter apagado mesmo esse quadrado. Eu quero refazer essa função de apagar. Aí eu vou dar um Ctrl Y. Ó, e aí ele apaga. Então eu estou indo para frente. Se eu apertar o Ctrl Z, eu estou indo para trás. Tudo bem? Estas duas ferramentas, pessoal, estão localizadas aqui em cima. Ó. A seta para a esquerda é o atalho D, que tanto faz você digitar, por exemplo, o atalho D, ó, de desfazer. Se eu não me engano, em inglês é a letra U de undo. Você apertar a letra D e apertar o Enter, aqui ó, D, Enter, você está usando o Ctrl Z.
tá? E esse de cá, ó, que é a seta para a direita, é o refazer. Esse aqui em português não tem o atalho com uma letra só. Você tem que digitar a palavra refazer tudo mesmo, ó. Refazer. E aí você aperta o Enter, ó. Tá? Então, se você quiser, você pode usar aqui as setinhas que estão aqui em cima. Ou eu aconselho Ctrl Z para voltar, Ctrl Y para refazer. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se eu quiser, por exemplo, pegar esse objeto aqui, ó, e recortar ele, eu não estou deletando, pessoal. Deletando é quando eu venho aqui e aperto a tecla Delete, tá? Ó, aí eu deletei do meu projeto. Vou apertar o Ctrl Z para voltar. Quando eu quero só recortar ele, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse retângulo e jogando ele para dentro da memória do Windows. Tá? Então ele vai ficar guardadinho na memória do Windows. E para isso, então, eu vou usar o Ctrl X. Ó, seguro o Ctrl, tecla X, eu recortei. Tudo bem? Então ele está guardadinho aí no seu computador, em algum lugar na memória do Windows. Para eu colar ele de volta, eu vou dar um Ctrl V. Ó, Ctrl V, automaticamente ele já vem no meu cursor e aí eu colo ele em outro local que eu queira. Ó. Se eu quiser então recortar, seleciono, Ctrl X. Se eu quiser colar, Ctrl V. Ó, tranquilo, né? Estas ferramentas estão localizadas também aqui, pessoal, ó, no painel Área de Transferência. Eu tenho aqui onde tem a tesourinha, ó, que é o Ctrl X, que é o recortar. O Ctrl V, ó, o Ctrl C, que é o copiar. E aqui eu tenho, ó, o colar, tá vendo o colar aqui, ó, que é o Ctrl V. Observem que quando eu pauso o mouse sobre uma ferramenta, aparece ali uma janelinha com uma dica ou com uma breve ajuda. Ó, eu tenho como colar em bloco, esses demais aqui eu vou explicando para vocês. Mas olha só, você tem aqui o Ctrl V, aqui você tem o Ctrl X e aqui você tem o Ctrl C, que é o copiar, tá? Por exemplo, ó, se eu quiser copiar, eu seleciono aqui, eu posso dar um Ctrl C, copiei, Ctrl V, eu estou colando, ó. Ctrl V de novo, Ctrl V. Então ele vai ficando no histórico, você vai colando várias partes, tá? Ou se você quiser, você pode selecionar o objeto e clicar aqui, ó, no comando, ó, copia. Ele está copiado. Aí eu venho aqui, ó, colar. Clico ali, colar. É a mesma coisa, tá? Então decorem aí, por favor, estas teclas que também são aí bastante importantes. Vou reiterar e recapitular para vocês. Tanto faz a versão do seu AutoCAD, tá? Português, inglês, francês, espanhol, a mesma coisa. Ctrl X, recorta. Tudo bem? Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Ctrl Z, refaz, volta para trás. Ctrl Y, ele cria de volta para frente. Tudo bem? Tranquilo? Bom, outro método de seleção é assim, né? Como eu comentei com vocês, selecionando o objeto ele já fica selecionado. Ou se você clicar no espaço com o botão esquerdo do seu mouse, só clica, tá, pessoal? Não segura. Dá um clique e leva ele para o lado esquerdo. Observem que do lado do seu cursor vai aparecer uma janela de seleção verde, tá? Vou apertar o ESC. Se você clicar desse lado de cá, der um clique e levar para o seu lado direito, aparece uma janela azul, tá? Da direita para a esquerda, verde. Qual que é a diferença entre elas, pessoal? Essa verde aqui, tudo que encostar nela ou onde ela encostar, já será selecionado. Ó, você encostou ali, você clica, o objeto é selecionado. Ó, vou aproximar aqui para que vocês vejam. Ó. Cliquei, levei a janela verde, eu vou encostar nesse retângulo de dentro, ele vai ser selecionado. Ou eu posso clicar, ó, e selecionar vários objetos ao mesmo tempo. Tudo bem? E aí, esta daqui, ó, que você clica e vai para a direita azul, ela só vai selecionar o objeto que estiver totalmente dentro desta janela azul. Então, observem só, eu vou abrir ela até aqui, e aí você vai pensar aí um pouquinho. Qual desses dois objetos estão totalmente, né, ou qual deles está totalmente dentro da janela azul? É o retângulo grande ou é o retângulo pequeno, ou menor? É o menor, não é?
Ele está todo envolvido lá dentro do azul. Então, quando eu clicar aqui desse outro lado, somente o retângulo pequeno vai ser selecionado. Ó, olha lá, que legal. Essa ferramenta ela é interessante porque vai ter momentos que você terá centenas de objetos na tela, vários objetos juntos, e às vezes você quer pegar alguns e outros não. Então, você abre a janela azul, ó, e seleciona só aquele que você quer naquele momento. Tudo bem? Se quiser pegar ambos, ambos terão que estar dentro da janela. Ó. Aí ele é aí selecionado. Tá bom? Essas funções aí de seleção, de manuseio, né, das configurações de visualização são aí extremamente importantes, tá? Existem outras, pessoal, que eu vou mostrando para vocês um pouquinho mais para frente aí no decorrer das aulas, tá? Algumas ferramentas de visualização e também de manuseio aqui do AutoCAD, tá? Muito bom, agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, aproximem aqui um próximo da UCS, o mais próximo possível, assim, ó, isso. E nós vamos praticar algumas coisas. Eu vou pedir então para que vocês acionem aí o comando linha, tá? Pode usar a tecla de atalho L. E aí, do lado do seu cursor vai aparecer o comando linha. Se no de vocês não aparecer aqui, ó, do lado do cursor, vocês vão vir aqui nesse cantinho aqui, onde está escrito personalização, e vocês vão habilitar uma ferramenta que deixa eu só ver aqui qual que é o nome dela. Ela tá como desempenho, propriedades rápidas, unidade, espessura. Aqui, pessoal, ó, entrada dinâmica, tá? Se eu não me engano, em inglês está Dynamic Input. É a mesma ferramenta. Vocês vão habilitar ela. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó, é um sinalzinho de mais e um tracinho embaixo. Ela tem que estar azul, tá? Para ficar ativo. Ou seja, todos os comandos que você fizer não vai aparecer aqui ou não irão aparecer aqui na barra de comandos, e sim já do lado do seu cursor. Tudo bem? Tem que deixar essa ferramenta o tempo todo ligada. Então vamos lá, ó, acione o atalho, tecla L, e depois você vai apertar o Enter. Automaticamente, nesse momento, então o comando está ativo. Como que eu sei que o comando está ativo? Porque o meu cursor ficou somente duas linhas. Ficou uma cruzetinha, tá? Uma horizontal e vertical. E aí eu vou pedir para que vocês cliquem em qualquer local, então, da tela. Observem que quando você levar o mouse para o seu lado direito, essa linha vai estar solta. Eu vou pedir para que vocês apertem a tecla F8. Quando você aperta a tecla F8, a sua linha agora fica perfeitamente no que nós chamamos de ortogonal, ou seja, perfeitamente na horizontal ou perfeitamente na vertical, tá? Então, se você apertar o F8 novamente, a linha fica solta. Se você apertar o F8, essa linha fica travada, perfeitamente paralela, ou na horizontal ou na vertical. Tudo bem? E vou pedir então para que vocês façam um breve exercício aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem, então, essa linha para o lado e digitem o valor 10. Vocês vão digitar, então, o valor 10 diretamente ali no cursor e vão apertar o Enter. Olha só, o AutoCAD fez uma linha, então, aqui, ó, essa daqui de cima, com 10 unidades. Eu ainda não vou falar a palavra metros, nem centímetros, nem milímetros. Por enquanto, é 10 unidades, tá? Vou pedir agora, então, para que vocês coloquem o mouse para baixo, no caso aqui no sentido sul. Colocando para o sul e vamos digitar 10, Enter. Olha que legal, é assim que a gente vai desenhando. Coloca agora para a esquerda, coloca 10, Enter. E aí a gente coloca então agora para cima, digita 10, Enter. Enter para finalizar o comando. Se você apertar o Enter, você finaliza o comando. Ó, vou fazer aqui novamente um comando linha. Fiz o comando. Se eu apertar o Enter, finaliza. Deixa eu apagar. Comando linha. Se eu apertar a barra de espaço, ele também finaliza. Tudo bem? Se eu apertar a tecla ESC, ele também finaliza. Tá bom? Então eu tenho o ESC, a barra de espaço ou o Enter. É a mesma coisa as três ferramentas, tá? Você pode usar qualquer uma delas. Então, olha só, vocês viram que interessante? É bem rapidinho para fazer o desenho. Ó.
aciona o comando, aperta o Enter, clica na área gráfica que você quer e você direciona. Para esse lado, 5. Para baixo, 5. Para a esquerda, 5. Para cima, 5. Enter para finalizar. Ó, fizemos então aí 2 quadrados perfeitos. Se você selecionar ele, vocês vão observar que as linhas estão soltas. Ó, aqui é uma linha, aqui é outra. Por quê? Porque nós fizemos com o comando linha. O comando linha, mesmo que as linhas estejam juntas uma nas outras, elas são elementos individuais. Ó. Tá bom? Então essa daqui é uma linha, essa aqui é outra, essa é outra. Se você quiser que faça o desenho único, como a gente fez com o comando retângulo, aí nós temos que usar a ferramenta polilinha. Ó, a polilinha é a mesma ferramenta, só que o elemento vai ficar junto. Ó, vou clicar, 5, para baixo 5, para a esquerda 5, para cima 5. Enter, Enter novamente. Quando eu clicar neste, ó, observe então que, como ele foi feito com o comando polilinha ou polyline, né, em inglês, ele aqui, ó, ele é todo inteiro, diferentemente desse, que é solto, tá bom? Bom, pessoal, praticamente é isso relacionado aí ao manuseio. Como eu comentei com vocês, eu não vou apagar, vou deixar aqui, porque eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai salvar os arquivos, tá? Como eu comentei, durante as aulas a gente vai ver muita coisa relacionada à interface, e nós veremos também muita coisa ainda relacionada a comandos de visualização e ao sistema de manuseio, tá bom? Então, essas instruções que eu passei para vocês na aula de hoje são extremamente importantes. Pratiquem e levem aí para toda a sua vida, que vai ser extremamente, né, útil aí, prático no desenvolvimento dos seus projetos no futuro, tá? Bom, para finalizar a aula, pessoal, é o seguinte, eu comentei com vocês que eu estarei salvando os arquivos dentro das pastas chamadas tema das aulas. Tudo bem? Esse desenho, ele se chama desenho 1. Então, eu vou pedir para que vocês façam esses 3 retângulos, pode fazer aí no seu programa, direitinho, tá? E aí, como que você vai salvar esse arquivo? Você vai vir aqui, ó, no menu de aplicação, vai vir em salvar como, e você vai salvar então como extensão DWG. Quando você clicar aqui, vai aparecer uma janela aí no seu computador, tá? E aí você pode salvar esse arquivo onde você quiser, aí no seu computador. Você pode escolher a pasta ou criar uma pasta nova, tudo direitinho. Para efeito didático, eu vou criar aqui então uma pasta, vou clicar nesse espaço branco com o botão direito, na opção Nova, Pasta, e vou colocar aqui, ó, Aula 04. Vou entrar dentro dessa pasta, dentro dessa pasta eu vou clicar, vou criar uma nova pasta e vou chamar ela Tema da Aula 04. Perfeito? Aí eu vou entrar dentro dessa pasta agora, ó, e dentro da pasta tema da aula 04, eu vou colocar o nome então, ó, desenho 1, aqui, e vou escrever assim, ó, quadrados de exemplo na aula 04. E a extensão aqui, ó, vou pôr no final, .dwg. Ou eu venho aqui e seleciono, ó, DWG na versão 2010. Tá? Então é dessa forma que a gente vai salvar os arquivos. E aí vai funcionar assim, então, na aula 5, eu vou pedir para que vocês criem novos arquivos e vá salvando. Ou você pode salvar em uma pasta específica aí no seu computador, tá? Ou então, você pode abrir os temas das aulas, como eu comentei, para você fazer conferências, para você analisar algumas coisas que eu deixei salvo dentro dessas pastas. Então, quando eu falar assim, pessoal, abram a pasta tema da aula 10, por exemplo, e vamos ver o que tem lá. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tem arquivos que eu já vou deixar salvos e outros arquivos que eu vou salvando durante o curso, tá? Eu só estou mostrando aqui para vocês o exemplo de como que eu salvo um arquivo e como que vocês devem salvar. Você cria as pastas e dentro da pasta você põe o nome do documento e a extensão DWG. E aí depois você vem aqui e clica em salvar. Ó, observem que o AutoCAD salvou, tá bom? Aí se eu vir aqui, por exemplo, ó, e fizer aqui um círculo, ó, fiz uma alteração, não foi? Se eu fechar esse documento, o AutoCAD vai pedir para eu salvar, né? Porque eu fiz uma alteração, tá? Ou se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, observem bem nesse cantinho que tem um disquete,
é só você clicar aqui, ó, em salvar automaticamente. Ele salvou. Qual o nome que ele salvou? Ele salvou, ó, desenho 1, quadrados de exemplo da aula 4. Tudo bem? Então, tome o costume de sempre salvar, porque se possivelmente o AutoCAD travar ou seu computador desligar, de repente acabar a energia elétrica, não corre o risco de você perder aquilo que você já havia feito. Existe um sistema de backup que ele salva automaticamente caso isso aconteça, mas é sempre interessante você ter o costume de salvar, tá? Olha só, vou fechar então o arquivo. O último que a gente fez está aqui então no histórico, só que eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, em abrir. Quando a gente clica em abrir, ó, aparece uma janela e aí eu vou localizar então, por exemplo, uma pasta. Então eu vou lá, vou pegar a 4 como exemplo, clico aqui, tema da aula 4. Dentro da pasta tema da aula 4, ó, eu tenho esse documento que tem esse ícone, ó, azulzinho e amarelo. Quando eu sei que ele é azulzinho e amarelo, pessoal, ele é um arquivo do tipo DWG, que é um arquivo de AutoCAD. Ó, se eu clicar em cima dele com um clique só, aqui do lado vai aparecer uma miniatura, ó, mostrando uma prévia de qual é o documento que eu estou abrindo. Tá? Deixa ele selecionado, clico aqui em abrir, automaticamente, ó, o documento ele é aberto. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão aí de salvar e essa questão também de abrir aí um documento. Legal? Pessoal, então ficamos por aqui. Prestem bastante atenção que o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo é relacionado ao primeiro exercício para a solicitação do seu certificado. Se você estiver assistindo o curso e você pensar assim, ah, professor, mas eu não preciso do certificado, eu só quero aprender mesmo, né, para dar um upgrade aí no meu currículo, ou um upgrade nas minhas instruções, eu não preciso do certificado, eu acho que eu não vou assistir os vídeos. Pessoal, eu super recomendo que mesmo que você não queira o certificado ou não precise, assista, por favor, aos 10 vídeos relacionados aos exercícios. Por quê? Nos vídeos de exercícios eu não estarei somente solicitando um exercício, eu também usarei esse tempo ali de aula para ensinar algumas coisas para vocês. Então alguns vídeos pode ser que eu só peça o exercício, mas alguns outros pode ser que eu passe algumas instruções também para ser desenvolvida. Então, por favor, todo mundo assista esses vídeos que eu tenho certeza que será aí de grande valia e vai auxiliar também no seu crescimento dentro dos estudos, tá bom? Pessoal, então muito obrigado. Aguardo vocês aí na sequência das nossas aulas, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.